Olá pessoal, retomando o nosso curso de conjuntos, na aula de hoje falaremos das propriedades da união. Bem, a união tem as seguintes propriedades. A primeira delas, A união A é igual ao próprio A, que ainda é potência, né? Todo conjunto unido com ele mesmo vai dar o próprio conjunto. Potência. É potente. Ok? A segunda é a comutativa. A união B é igual a B união A. A terceira é a associativa. A união B união C, em que eu posso mexer a posição dos parênteses aqui, colocar aqui comutativa e associativa. A quarta, eu tenho a união com o vazio, é o próprio A. Essa aqui eu vou chamar de elemento neutro. Além delas, eu tenho uma que envolve a inclusão. Se A está contido em B, eu tenho que A união com B é o próprio B, ok? Então, repara que eu tenho aqui uma equivalência, ou seja, vale a ida e a volta. Se isso aqui é verdade, isso aqui vai ser. Se esse for verdade, esse aqui também vai ser. Então, eu tenho essas 5 propriedades e vamos provar cada uma delas. Então, vamos para as demonstrações. A primeira propriedade que nós vamos provar é que A união A é o próprio A. Então, vamos lá. Prova. Bem, note que para todo x, se o x pertence à união, isso significa que o x está no primeiro conjunto ou o x está no outro conjunto, que é na verdade o mesmo conjunto, ok? Então, a união eu troco pelo ou, ok? Mas note o seguinte, como as proposições são iguais, então eu posso trocar eu tenho isso ou isso, como a opção é a mesma, né? Eu posso dizer que, simplesmente, que x pertence a A. Então, note o que está acontecendo. Eu concluí que todo elemento da união é elemento de A e todo elemento de A é elemento da união. Se isso acontece, eu posso dizer que os dois conjuntos são iguais. E com isso, eu provo a primeira propriedade. Vamos para a segunda. A segunda, aqui, é a propriedade comutativa. A união B é igual a B união A. Prova. Note o seguinte, para todo x, se x pertence à união, então significa que x pertence a A ou x pertence a B, ok? Então tenho essa opção ou aquela. Porém, note que se eu fizesse a troca aqui, x pertence a B ou x pertence a A, na própria linguagem corrente, a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que isso. Então, nessas condições, eu posso, usando a definição, dizer que x pertence a B união A. Ok? Então, daqui o que eu posso concluir? Eu posso concluir que se um elemento pertence a A união B, então ele pertence a B união A. E vice-versa, né? Porque a seta é dupla. Então, nessas condições, eu posso dizer que A união B é igual a B união A. E com isso, eu provo a minha segunda propriedade, né? Então, vamos adiantar aqui. Só para deixar marcado aqui, a segunda já foi, né? Ok, a terceira. Vamos lá.
A terceira diz que é associativa, né? Ok? Então, a prova. Para qualquer que seja x, se x pertence a união B, vou colocar aqui. Se x pertence a esse conjunto, olha, repara como isso aqui está no parêntese, eu vou considerar como se fosse uma coisa só. Então, x pertence a essa coisa, união C. Se x pertence a essa coisa, união C, significa que x pertence a essa coisa ou x pertence a C. Ok? Então, vamos continuar. Essa coisa é A união B. Então, eu posso, de novo, trocar essa união pelo OU. Repara que aqui nessa linha, as uniões sumiram. Só sobrou o conectivo OU. Nessas condições, eu posso, como virou lógica, né, eu posso pegar e deslocar o parênteses. Eu sei que eu posso fazer isso porque eu estou só com o conectivo. Aí no conectivo eu posso fazer isso aqui. Ok? Aqui eu já posso escrever. Como tem um OU aqui no parênteses, eu posso escrever B união C. Ok? Agora eu tenho esse OU aqui, e esse OU eu vou fazer voltar para a união. A união B união C. Ok? Então, note o que aconteceu. A posição da vírgula mudou. Ou melhor, a posição dos parênteses mudou, né? Então, nessas condições, como todo elemento desse conjunto é elemento deste e deste é elemento daquele, então eu posso dizer que logo A união B união C é igual a A, B união C. E com isso conclui essa demonstração. Ok? Então vamos para a próxima demonstração. A próxima diz o seguinte: A união com vazio é igual ao próprio A. Como é que eu poderia provar isso? Eu poderia fazer isso aqui, olha. Para qualquer que seja x, x pertence à união vazio. Como eu falei, eu posso trocar a união pelo OU, né? Então, eu vou dizer que x pertence a A ou x pertence à união. Ok? Agora, note o seguinte. Não existe elemento no conjunto vazio, concorda? E aqui eu tenho um OU. Se eu tenho isso ou isso, e isso aqui é falso, então eu posso descartar. Vai ficar só esse primeiro aqui. Então, no final das contas, eu vou ter isso aqui, ó. Ok? E o que significa? Significa que todo elemento dessa interseção é elemento de A. E todo elemento de A é elemento da interseção. E nessas condições, eu posso dizer que A união vazio é igual ao próprio A. E com isso eu concluo essa quarta proposição. A última, que dá um pouquinho mais de trabalho, é a proposição 5. Ela diz o seguinte, que se A estiver contido em B, eu vou ter que A união B é igual a B. E vale a recíproca. Se A união B é igual a B, então A está contido em B. Então vamos lá. Prova. Nesse caso, eu tenho duas proposições, porque eu tenho que provar a ida e a volta. Então vamos primeiro provar a ida. Seja A contido em B, bem, na ida, a hipótese é essa, e a tese é essa daqui. Então vamos lá, pegando a hipótese, se A está contido em B, então vamos fazer o seguinte. Então, podemos fazer assim. Para qualquer que seja x, eu tenho, se o x pertence a B, eu tenho
as seguintes possibilidades. Se o x pertence a B, eu posso dizer que x pertence a B, né? Então, toda coisa me leva a ela mesma, não é isso? Agora, note o seguinte. Se eu colocar isso, ou seja, se eu acrescentar mais essa proposição por meio do conectivo ou, altera alguma coisa? Não, né? Porque se isso aqui for verdadeiro, quando eu coloco ou essa alguma coisa, o todo continua verdadeiro, independente do valor lógico disso aqui. Por exemplo, eu sou professor, né? Então se eu disser Raimar é professor ou aluê de queijo, o todo, o Raimar é professor ou aluê de queijo, continua verdadeiro. Por quê? Como tem o ou, basta eu excluir aquilo que é falso. Então, se x pertence a B, eu posso dizer que x pertence a B ou x pertence a A, independente disso aqui ser verdadeiro ou falso. Então, eu vou ter isso aqui, né? X pertence a A ou x pertence a B, ok? Comutativo. Nessas condições, eu posso trocar esse ou pela união. A união B. Então, o que temos aqui? Nós concluímos que todo elemento de B é elemento da união. Então, logo, eu posso dizer que B está contido na união. Ok? Essa informação eu vou chamar de asterisco. Ok? Bem, agora note o seguinte. Vou colocar, note ainda que se eu pegar um elemento que esteja na união, bem, se x pertence à união, o que significa isso? Significa que x pertence a A ou x pertence a B, né? Porque a união eu troco pelo ou, ok? Bem, x pertence a B, deixa como está. Agora, se o x pertence a A, então o x também pertence a B. Por que eu posso dizer isso? Por que eu posso dizer que todo elemento de A é elemento de B? Porque, por hipótese, eu já estou afirmando que A está contido em B. Então, aqui, olha, A está contido em B. Todo elemento de A... Perdão, não está aparecendo aqui, né? Todo elemento de A é elemento de B, ok? Então, vou recapitular aqui para a gente entender. Aqui eu estou dizendo que se o elemento pertence à união, se o elemento pertence a união B, significa que ele pertence a A ou pertence a B, ok? Tá, se ele pertence a B, tudo bem, deixa como está. Agora, se ele pertence a A, eu também vou concluir que ele pertence a B. Por quê? Porque A está contido em B. Então, em ambos os casos, eu vou sempre ser levado a B. Então, no final das contas, eu vou ter que o x pertence a B. Ou seja, todo elemento da união é elemento de B. Então, daí eu posso dizer que a união B está contida em B. Isso aqui eu vou chamar de 2 asterisco, ok? Daí eu posso dizer que por 1 e 2, eu posso dizer que, então, né? Eu posso dizer que a união B é igual a B, né? Porque, olha, se o B me leva na união e a união me leva a B, então esses dois conjuntos são iguais. Então, daqui eu já posso concluir que a união é igual a B. Então, com isso, nós provamos a nossa última propriedade, né? Aqui já foi. Nós provamos a nossa última propriedade. E com isso, nós terminamos, né? Colocar aqui, que eu sempre tenho que colocar, né? Como queríamos demonstrar, tá? E com isso termina essa aula. Espero que você tenha entendido e até a próxima.